mas do fundo do meu coração, muito obrigado pela lembrança, muito obrigado pelo carinho de vocês. E a gente agora quer lembrar também de outras mães, lembrando que estamos recebendo alimentos com o peso de 1 quilo, não traga de 5 quilos, se trouxer tudo bem, a gente empacota diferente. Nós estamos atingindo a nossa meta. Se me perguntarem o que precisa, algumas pessoas ligaram e pediram e eu fiquei de ver, e desculpa, não dei o retorno, estou dando retorno agora. Nós precisamos de tudo. Conseguimos algumas coisas, que encerramos outras cestas, e agora tudo que vier nós precisamos. Acho que com exceção do feijão, o resto tudo nós necessitamos. E antes de começarmos a oração, eu gostaria de falar uma frase que nós ouvimos sempre. Essa frase é: peças e serás atendido. Todo mundo diz, mas eu peço, peço e Deus não tem me ouvido. Peças e serás atendido, mas ajuda-te que eu te ajudarei. Muitas pessoas estão orando e pedindo ao Pai para nos livrar desse momento que está sendo agoniante, frustrante para muita gente. Nós que pedimos para que Deus nos livre da doença, do momento da pandemia, mas, porém, eles querem que Deus livre eles, que dê saúde, que socorra, mas não tomam os próprios cuidados. Lembre-se, peças e serás atendido, mas ajuda-te que eu te ajudarei. Algumas pessoas saem sem máscara, não usam o sabão, não tenho álcool. Sabão e água todo mundo tem. Não quer usar sabão? Usa bastante sabonete. Use, porque são peças fundamentais nesse período. Outras pessoas são extremamente oposto. Estão tão preocupadas com a doença que esquecem que nós temos um Pai amoroso, um Pai maior. Se você está preocupado com todas essas doenças, lembre-se, todos nós que estamos sobre o planeta Terra, nós um dia iremos partir. Não temos pressa, mas se estiver escrito nas tuas escolhas, você irá. E com certeza você vai sentir do lado de lá, nossa, por que eu me angustiei se já estava escrito nas estrelas? Então não se preocupe, mas tome cuidado. Ajuda-te que o céu te ajudará. Nesse momento hoje, nossa missão de hoje é falar sobre a parábola do semeador. Então, elevando o nosso pensamento até o alto, nós pedimos, Senhor Jesus, Pai de amor e bondade infinita, Deus de misericórdia, vós que disseste onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu lá estarei. Eis-nos aqui, Pai, reunidos em teu sagrado nome, agradecendo, Senhor, e homenageando a nossa Mãe Celeste, Maria de Nazaré, mas estamos também reunidos, Pai, em teu nome, para pedir que derrame sobre nós a tua divina e sagrada luz. Ilumina o nosso espírito, fortalece a nossa alma e guia os nossos passos. Que na noite de hoje, Pai, que as tuas sagradas palavras, os teus ensinamentos, sejam um bálsamo para o nosso espírito que está passando por esse momento de lutas. Parábolas do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque careciam de profundidade a terra onde havia caído, mas levantando-se o sol, as queimou.
e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, e outras 60, e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. São Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá? Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Os que reconhecem muitos bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprio. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caiu em terra boa e dá frutos. Escutai todos vós, outra parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vê um espírito maligno e tira tudo o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que, de escândalo e de queda, ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquelas palavras e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ele produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus capítulo 13, versículo de 18 a 23. A parábola do semeador, ela é muito antiga, é de 2000 anos atrás, mas é a parábola mais atual que existe. Quando Jesus fala que nós temos em nosso dia a dia, o semeador que passa, seja um padre, seja um pastor, seja uma palestrante, ela vem e fala sobre os ensinamentos do nosso grande mestre Jesus Cristo. E tem pessoas que ouvem e não dão valor nenhum a essas palavras, a esses ensinamentos. Isso nós vemos muito, meus amigos, meus irmãos, meus filhos do coração, nos adolescentes, nos jovens ou naquelas pessoas muito materialistas que são turrões. Por que nos jovens? Infelizmente, os nossos pais, mais jovens ou menos jovens, têm dificuldade de colocar religião, fé e esperança no coração dos adolescentes, dos seus filhos. Quando eu estava na escola, dando aula, eu chegava na sala de aula, nos primeiros dias eu falava, olha, nós vamos fazer uma oração. Nas primeiras aulas, qual não foi a surpresa? Muitos diziam, ih, lá vem Carola, ih, é aula de matemática ou quê? E aí nós fazíamos uma oração ecumênica, pedindo a Deus Pai que iluminasse a nossa mente, o nosso espírito. E à medida que nós fazíamos a oração bem curtinha,
Quando eu entrava na sala de aula, às vezes meio apressada, normalmente se fazia na primeira aula, quando a aula era segunda, terceira, os alunos diziam com o tempo: professora, a senhora não vai fazer oração? Nós nos sentimos bem. Então o adolescente, por mais que ele diga, eu não acredito em Deus, eu nem sei se Deus existe, mas alguns adolescentes falavam para mim, eu não sei se Deus existe, mas que o capeta existe, existe. Se existe a noite, existe o dia. Então, à medida tem gente que fala, mas é errado pensar que ele existe, acredita só no capeta. Isso é a adolescente dizendo que acredita em Deus. Então, ele é um solo que precisa ser semeado. Então, a semente, quando cai no princípio, nesses coraçõezinhos desses adolescentes, em que os pais, seus orientadores, não ensinam, eles vão dizer que não acreditam em nada. Tem muitas mães, muitos pais que querem que o filho acredite naquilo que eles acreditam, naquela religião que já vem quase de um modo arcaico. Mostre através da natureza, mostre através dessa parábola maravilhosa. O segundo momento do semeador, ele lança sementes que caem entre as pedras. São aquelas pessoas que, nossa, ouvem uma palavra pregada, nossa, que maravilhoso, eu quero ser caridoso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas logo vem o sol, como a semente não está em profundidade, mata. Isso quer dizer o quê? Vem a música, vem os problemas do dia a dia e ele não tem aquilo não adentrou o seu coração. Então, simplesmente morre na casca. E o terceiro momento é aquela semente que cai entre espinheiros. Quais são os nossos espinheiros? Eu quero estudar, mas eu nem sei se eu quero estudar, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser bem-sucedido. E aí vem propagandas de televisão, propagandas de cinema, propagandas disso e aquilo, e ele se perde. As coisas, as modernidades abafam. Veja nesse momento essa famosa pandemia que a muitos assustam, alguns chegam até um ponto de vamos dizer assim, de estresse emocional, porque tem medo profundo da pandemia. Pandemia é boa? Não. A pandemia é ruim? Não. Ela é necessária para que possamos encontrar a nossa fé, o nosso momento de oração e deixemos esse espinheiro de lado. O espinheiro da propaganda, vamos usar coisas de marca, vamos usar carro de marca, vamos comer só coisas assim, o assado. Esse é o momento de se unir, se poupar e esquecer o poder do dinheiro, do material. E em terceiro lugar, a semente que cai na terra boa. Se você está pronto, se você tem o teu coração aberto, se você tem já conhecimento e você está em ascensão espiritual, teu espírito está se elevando, eu não vou ser o bonzinho para que me filme e mostre. Não. Não imponha a tua fé, mas mostre por atitudes, mostre por atos. Traga 1 quilo de arroz, traz 1 quilo de feijão, dá um sapato. Eu não posso ir na casa do caminho porque é muito longe. Dê na mão daquele que necessita. Quando você for dar, lembre-se, só dê ao teu próximo o que você gostaria de receber. Não dê um sapato escangalhado. Não dê um sapato sujo, limpe. Deixe tua camiseta cheirosinha e dê de presente. Talvez ele use até não poder mais. Eu passei por uma experiência dessa. Fazendo a caridade, aprendendo, por mais que eu trabalhe há mais de 60 anos com doações, com a palavra, doando coisas materiais e doando a palavra, eu lembro que há uns 15 anos atrás, eu tinha uma camiseta que eu amava. Era uma camiseta bonita, tinha desenhos na frente. E eu falei, nossa, eu amo muito essa camiseta. Eu preciso me desligar dela, porque ela é só uma coisa material. E eu levei para uma amiga
uma irmã menos favorecida, uma pessoa que tinha o meu corpo, o meu peso, e que tinha 4, 5 crianças, e ela era sozinha, com criança deficiente, e eu levei perfumada a camiseta que eu mais amava, e eu dei de presente. Hoje ela já é falecida, e mesmo que ela estivesse do lado de cá, eu ia falar, a gente chamava ela de Denise, e o nome dela era Adenilza, e ela detestava o nome. E eu dei a camiseta e ela recebeu com muito amor. Passou um tempo e eu voltei a essa comunidade, e qual não foi minha surpresa, a camiseta jogada lá no quintal, no terreiro, toda suja. Eu falei para ela, Denise, a camiseta que eu mais amava eu te dei e você não cuidou? Você não gostou? Ela falou, nossa, foi a roupa que eu mais usei. Ela falou, mas eu usei tanto, 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 que não dava mais para usar. Ela estava tão fedida, tão suja que não dava. Eu falei, mas por que você não lavou? Olha, toma cuidado. Ela falou, porque a gente só tem água para beber. E a gente busca água muito longe. Gente, isso não foi quando eu estava no Nordeste. Isso não foi quando eu estava na Amazônia. Isso não foi quando eu estava no Mato Grosso. Foi aqui em Curitiba. Ela falou, a gente tem que buscar água muito longe. E eu trago água para beber e para cozinhar. Aí eu falei para ela, me desculpa. Peguei a camiseta, trouxe, lavei e devolvi para ela. Então, quando nós falamos que a terra é boa, tem atitudes boas. Não julgue as pessoas. Tem atitudes carinhosas. Tem atitudes que você precisa para se sentir bem e deixar bem o teu próximo. Então, a parábola do semeador, ele vem nos mostrar hoje o que nós queremos para o nosso eu. Nós queremos ser aquele que não acredita em nada, ter a semente ao longo do caminho. Me perdoe, a minha secretária eletrônica está atendendo um chamado, me perdoe. Bem, ou você quer ter um lugar pedregoso, onde vocês vão receber a palavra com ânimo, com alegria, mas vai ser naquele momento. Seja com um pastor falando, ou um padre falando, um palestrante, seja o que for. Será que você é aquele que tem pouca terra, pouca profundidade? Ou você é aquele que é a terra de espinheiros? Que você escuta, acha que é, nossa, esse conselho é maravilhoso. Mas não temos ouvidos de ouvir, porque qualquer coisa da modernidade nos tira a semente. Sejamos a da terra boa. Vamos ter compaixão e misericórdia com o nosso próximo. Na próxima segunda, eu vou falar para vocês qual é a diferença de ter pena e de ter compaixão. Porque as pessoas acham que pena e compaixão é a mesma coisa. Hoje nós vamos aprender o que a palavra vai fazer na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Que essas palavras fiquem dentro do coração de cada um. Nesse momento eu quero que vocês peguem a água de vocês, coloquem frente a vocês. Eu fiquei muito feliz porque segunda-feira passada nós tivemos 5 crianças, 5 adolescentes, que na hora de energizar a própria água na sua casa, conseguiram, porque adolescente é legal, né? Adolescente é tudo que é de bom. Eles conseguiram visualizar a energia brilhosa entrando na água. Mesmo que seja uma garrafa de água para a família toda, cada um vai receber o medicamento que necessita. Então, colocando as mãos ao lado da garrafa, e leva bem o teu pensamento, o teu coração, seja aquele solo de terra boa, que tem ouvidos de ouvir e coração de aceitar. E dizemos, Senhor Deus,
Colocai, Senhor Deus, nessa água toda a medicação de que necessitamos. Colocai, Senhor Deus, a paz, a esperança, a fé e a caridade. Que na nossa família, aqueles que se encontram enfermos do corpo ou da alma, recebam nesse momento Recebam toda a energia, toda a medicação que seu corpo, que a sua alma necessita. Permita, Senhor Deus, que todos aqueles que se achegarem a nós durante a semana, que eles possam, meu Pai, sentir a tua sagrada e divina presença. Permita também, Senhor Jesus, que sejamos os mensageiros da semente boa a chegar a cada coração necessitado, a cada alma em conflito e em lutas. Permita, Senhor Deus, que a tua presença e a tua sagrada luz seja a nossa bússola norteadora.